Meus irmãos, a graça e a paz. A ata está sendo passada aí. Você coloca o seu nome, tá? E aí os irmãos depois vão estar pegando. Nós temos um assunto muito interessante para tratar hoje, que é a Imago Dei. Um texto da nossa confissão que trata sobre a Imago Dei, a criação e a criação do homem, tá? Então nós vamos tratar sobre esse assunto. É muito bom a gente estar estudando a nossa confissão, porque a gente vai estar tratando de fato de diversos assuntos teológicos, doutrinários, que vão fortalecer a nossa fé. Então, nós vamos tratar da criação, que é o capítulo, estamos avançando, capítulo da nossa confissão, e como Deus então criou todas as coisas e como Ele criou o ser humano. Antes da gente ir para o artigo, a seção da confissão, vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis. Eu sempre costumo, primeiramente ler o texto, então do texto ir para a confissão, porque a própria confissão nos orienta a isso, Toda a sua verdade, ela deriva da verdade bíblica, Toda a doutrina, ela é apresentada de acordo com o texto bíblico. Então, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Assim diz a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar. Pai Santo, nós lemos a Tua palavra, te pedimos a direção do Senhor durante todo esse estudo, para que tudo que será falado aqui seja fiel à Tua palavra, e que o nosso entendimento acerca da criação e de todas as coisas seja o entendimento da Tua palavra. Nos faz conhecer a Tua palavra para andarmos em conformidade e vivermos em conformidade com o Teu querer. Assim nós oramos e te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Mas o texto que lemos é o texto que trata sobre a criação. Talvez você ache simples tratar sobre esse assunto, mas a teologia da criação, ela é muito utilizada pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, especificamente, por exemplo, na sua carta aos Romanos, quando ele vai falar sobre a promessa de Deus a Abraão, que ele creu contra a esperança, e que então o descendente viria de Sara, e que assim o descendente viria na linhagem de Abraão e Sara, que seria então o filho de Deus, o Deus encarnado que salvaria o seu povo. Ele utiliza, Paulo, a criação para falar dessa esperança. O Deus que criou todas as coisas fará cumprir a sua palavra. Então, a teologia da criação, a doutrina da criação, ela é de extrema importância, ela é fundamental para a nossa vida. E quando você, pai, mãe, ensina o seu filho sobre a criação, você está lançando esses fundamentos. Porque talvez você não ligue, mas a teologia da criação, do Deus que criou todas as coisas, vai instruir a sua esperança, vai nortear a sua fé, vai ser de suma importância quando você estiver passando por dificuldades. A teologia da criação vai te orientar no caminho que você deve trilhar diante dos falsos mestres e falsas doutrinas acerca da criação, que a gente vai ver mais adiante. Mas a doutrina da criação é fundamental. Cristo fez tudo do nada em 6 dias.
e no sétimo descansou. Os dias são literais, manhã e tarde, manhã e noite, conforme diz a palavra. Primeiro dia, manhã e noite, são literais. Gênesis não é uma poesia para ser interpretado de forma poética, muito menos uma profecia para ser interpretado como um texto profético, como também não é uma literatura apocalíptica para ser interpretado através de símbolos, mas é uma narrativa. Gênesis, assim como todo o Pentateuco, é uma narrativa e deve ser interpretado como toda e qualquer narrativa, literalmente. Então Deus fez tudo em 6 dias e no sétimo, conforme diz a palavra, descansou. Na criação, então, nós identificamos no versículo 26 a coroa da criação. Veja o que diz o texto, Gênesis 1, 26. Vamos ler juntos? Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, a coroa da criação é o homem, onde Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Acerca desse assunto, então, a nossa confissão de fé, ela diz no capítulo da criação, primeira sessão, nós vamos estudar, inclusive, as 2 sessões. Ao princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do Deus eterno, da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar e fazer do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que neles há, visíveis e invisíveis. Então, Deus criou. Quem criou? Deus, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade fazem parte da agência da criação. Lá em Gênesis diz: criou Deus os céus e a terra. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 2: o Espírito de Deus pairava sobre as águas. João capítulo 1 diz que o Verbo é Cristo, o Filho, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. No versículo que lemos juntos, versículo 26, também disse Deus: façamos o homem, ou seja, está na primeira pessoa do plural. Façamos, a ideia de que existe um conselho, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos então o homem à nossa imagem e semelhança. Então aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar e fazer do nada, no espaço de 6 dias, tudo e muito bom, o mundo e tudo que nele há, visíveis e invisíveis. A criação, portanto, de Deus é uma criação boa. Versículo 31, o que é que diz aí? Vamos ler juntos. Gênesis 1, 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã no 6º dia. Deus viu que era muito bom. O que é que significa esse muito bom? Maravilhoso. O que é que significa esse maravilhoso? O que é bom? Pense em uma coisa boa que você diz: isso é muito bom. Pensa literalmente uma coisa perfeita que você experimenta, que é muito bom. Aí você vai dizer: não, perfeito é Deus. Então vamos para a humanidade, né? Em que momento você diz: isso é muito bom? Satisfação, certo? Mas eu quero saber coisas literais. O que é que você diz: isso é muito bom? No seu dia a dia, em que momento você diz isso é muito bom? E em relação a quê? Em relação a quê? Vamos lá, vamos falar. Você diz muito bom em relação a quê? Torta de Lourdes, maravilha. Ô glória, né? Coisa boa, torta de Lourdes. Qual é o segredo, né? Não sabemos.
Eu vou encrencar com isso, porque eu perguntei para Renata e minha mãe essa semana, né? Aí ela disse, não é bom falar essas coisas, porque não é ético, né? Mas é mesmo, não sabia, mas... Então, não pergunta, tá? É bom, você experimenta uma torta dessa, é muito bom, coisa maravilhosa. Minha esposa ontem fez como é que se chama? Mousse, né, de limão com a cobertura de chocolate que ficou embaixo, meio amargo. É uma delícia, é muito bom. Eu peguei aquela colher, botei no copinho, muito bom. Aí o segundo copinho, bom demais. O terceiro eu tenho que parar por aqui. Aí eu vi minha sogra indo para o quarto copinho, e reclamando do açúcar. Aqui faz mal para a saúde. Indo para o quarto copinho, eu fiquei no terceiro, um pouquinho. Mas é bom. Bom. Então, às vezes, a gente pensa o seguinte: a criação Deus fez é boa. A gente pensa que é uma coisa apenas bela, maravilhosa, no sentido assim de visível. Eu vi, é muito bonito. Mas a gente se esquece que o bom tem a ver com provar. É como se o próprio Deus provasse a sua criação e dissesse: é boa, pode desfrutar. A criação é boa. Tudo que eu fiz é bom. Vá para a praia e desfrute, é bom. Vá para um sítio, é bom. Vá para uma campina, é bom. Amarre uma para quem gosta, né? Uma tenda, barraca, vá acampar, é bom. Amarre uma rede num lugar, numa montanha, é bom. Né? Lá no avião, lá em cima, olha lá embaixo a grandeza de Deus, é muito bom. Aí dá aquela turbulência, só corre, né? É bom, mas é bom, né? Você vai provar uma comida saborosa, está muito boa essa comida. Uma bebida deliciosa, está muito boa essa bebida. Então, assim, irmãos, é a criação de Deus. É bom. Tem gente que diz: nós não podemos usufruir da criação porque é coisa do mundo. Não. O mundo que a Bíblia condena não é a criação, mas é o pecado, o sistema pecaminoso. Então o pecado, o sistema pecaminoso é ruim. Não vos conformeis com este século. É isso que não pode. Mas a criação é boa, né? Se exercitar, coisa maravilhosa, a gente se sente mais vivo, não é? Jogar uma boa partida de futebol no racha da igreja sem quebrar o dedo, é bênção, é bom, a gente se sente vivo. Eu digo para a Renata, é a minha terapia, viu, Júnior? A gente, né, Bira, e quando a gente faz gol em Bira, é melhor ainda, que a gente, são coisas boas da criação, irmãos. Tem certos evangélicos radicais ao extremo que dizem que não pode usufruir da criação. Não, nós não podemos cair nesse erro. A criação é boa, viu Deus que era tudo muito bom, provou e diz: está aí, prova também, vocês podem usufruir da criação. Amém? Então, a nossa confissão diz isso. E na segunda sessão vem então a relação à criação de Deus. Depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e mortais. O homem, macho e fêmea. Esse negócio de transgênero, todes, é até brincadeira, né? A gente ri, mas é uma militância, é uma doutrinação, minha gente. Essas questões que eu nem sei, né? Uma vez alguém me mostrou, não lembro agora quem foi, uma pessoa perguntando sobre essa questão de gênero, né? Parece que tem cis, um monte de coisa, né? Bissexual, homossexual, heterossexual e outros termos lá, e perguntaram na entrevista para um senhor o que ele era, o que ele tinha,
Aí ele disse: não, eu tenho osteoporose nos ossos. Eu sou isso, né? É uma loucura, né? Então, assim, irmãos, e vai criando, e o povo vai criando segundo a imaginação os gêneros, mas só existe dois, né? Macho e fêmea. Deus criou homem ou mulher. Então, a criança que nasceu no sexo feminino, biologicamente, ela é mulher. Ela cresce, estou me sentindo, ela pensa: estou me sentindo homem, está pecando. É diabólico isso. E pode até existir uma tendência homossexual, porque é pecado. Pode existir. Mas o que é que o pai e a mãe têm que fazer? A Bíblia diz que o pecado tem que ser o quê? Rejeitado. Negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Porque isso é pecado. E vai endireitando o menino e a menina. Então o pai e a mãe têm que criar a sua, se for uma menina, criar a filha a se vestir como menina, a se comportar como menina, a orientar a criança como menina, se estiver fazendo coisas que é de menino, a orientar, a repreender e ser veemente nisso, porque o mundo está doutrinando. Segura aí, Zari. Da mesma forma é o menino. O pai e a mãe têm que estar orientando o menino. Se o menino tiver com jeito afeminado, o pai tem que chamar o menino e tem que orientar. E tem que moldar o caráter, né? Pai e mãe têm que criar o menino como cabra macho, né? Se ajeite. E se não se ajeitar, tem que ir para a disciplina, para a pisa mesmo, irmão. Disciplina é pisa. É exatamente isso, irmãos. Para se ajeitar. Por quê? Porque a gente vive em um mundo onde o diabo tem doutrinado os nossos filhos. E isso não pode acontecer dentro da igreja. Pelo contrário, a igreja tem que se levantar contra essa doutrinação e apresentar o que a Bíblia fala sobre isso. E o pai que não disciplina o seu filho com vara, diz lá a palavra que está encomendando o seu filho para o inferno. Então não faça isso. Os nossos bisavós ensinaram muito bem os nossos avós. Os nossos avós ensinaram muito bem os nossos pais, né? E os nossos pais ensinaram muito bem a gente. A gente quer mudar o jeito agora. Não vai mudar não, irmãos. Vamos zelar pela família, certo? Eu me lembro do pastor Hernandes contando para a gente lá em São Paulo que a mãe, né, fazia o homeschool durante 5 anos com a criança. E aí, quando ela completou 5 anos, levou para o colégio, para a escola. Quando, no primeiro dia de escola, o Hernandes contando para a gente, a professora disse para aquela criança: olha, você pode ser homem ou pode ser mulher. E chegou contando isso para a mãe. Então veja a mentalidade diabólica contra a palavra de Deus, né? E a mãe então orientou: não, isso é contra a verdade, a realidade dos fatos, a criação, contra a Deus. Não pode ser assim. Se existe um tempo, irmãos, difícil de criar filhos, né? É esse tempo. Eu acho que pode até piorar mais, viu? É um tempo muito difícil, né? Então, papai e mamãe, a gente que tem filho nessa idade, a maioria daqui, né? A gente tem muito casais jovens com filhos, né? Da minha idade, muitos. A nossa oração, irmãos, a gente não pode perder de vista isso, hein? A nossa oração, a nosso vigor, a nossa labuta é diária de ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, para que eles não se percam no futuro, para que a gente possa ver a futura geração, os nossos filhos aqui na igreja adorando a Deus, e os nossos netos também aqui na igreja adorando a Deus. Imagine, hein? A gente vê Luísa já grande, as Luísas, né, Natan? Grande, Natanzinho já grande, o Theo, crente, né? Servindo a Deus. É isso, irmãos. Agora, para que isso aconteça, você tem que trabalhar, tem que lutar pelos seus filhos, tem que ensinar, não terceirize, passe mais tempo com eles,
Dedique um momento do dia, pelo menos uma hora, meia hora, com seu filho, para ler a palavra, para orar junto com ele. Faça o culto doméstico. Tem muito pai ainda que não faz culto doméstico, e mãe, faça o culto doméstico. Antes da refeição, antes do almoço, se reúne lá meia hora, canta uma música, lê a palavra, instrui, e almoça ou depois do almoço, mas faz uma coisa assim, simples. Tem que fazer, porque diariamente a sériezinha lá que ele assiste está doutrinando. O desenhozinho que você não sabe no YouTube está doutrinando. O filme está doutrinando. Os amiguinhos do seu filho na escola, que não tem essa visão bíblica, que os pais não estão nem aí, está também ensinando, influenciando. Se você não fizer isso, você vai perder seus filhos. É por isso que você tem que fazer, tem que cumprir o seu papel, de ensinar o seu filho no caminho do Senhor. Não abra mão do seu papel, da sua tarefa de criar os seus filhos no caminho do Senhor, e faça isso diariamente. A Bíblia diz que a gente tem que inculcar, lá em Josué 1, capítulo 1, inculcar nos filhos de dia e de noite. Agora o pai trabalha o dia todo, a mãe trabalha o dia todo, vê o filho só na hora de dormir, está na creche, está na escola, mal tem tempo, é aquele ativismo. Eu vou dizer para você, se não houver uma mudança, seus filhos vão se desviar do Evangelho, né? Segura aí, irmã, rapidinho, seus filhos vão se desviar do Evangelho. Então tem que ter essa função, irmãos. Não abra mão disso, dessa geração. Você tem que dialogar com o seu filho, tem que criar contatos com a sua criança. Você não pode perder o diálogo, certo? E tem que até mesmo definir os termos, tá bom? Porque talvez você diga que tem que andar na verdade, mas verdade para o seu filho seja outra coisa, seja o sentimento dele e não a palavra. Então você tem que definir os termos com o seu filho, o que é verdade, o que é princípio, o que é ser forte. Porque para o seu filho ser forte pode ser uma coisa, e para você outra. E você está querendo passar uma coisa e ele está entendendo totalmente outra. Tem que definir os termos. Então vamos lá, rapidinho. Zaire, depois Manu. Vai, Zaire. Aí eu fui fazer o... Fala, Zé, só o microfone para o pessoal do YouTube acompanhar. Ah, tá. Eu me machuquei no trabalho há uns 20 dias, e aí eu precisei fazer uns testes, e aí eu fui para a UPA da Boa Vista. Aí quando chegou lá, a moça perguntou assim, aí como é que foi? Eu disse, eu me machuquei assim, explicando, né? Porque eu sou da área de saúde. Aí eu me machuquei, tal. Aí ela pegou e disse, como você se sente? Eu peguei e disse, não, me sinto bem. Ela disse, não, assim, você é cis, trans, hétero. Eu, oi? Eu disse, o que é que tem a ver? Ela disse, não, para preencher aqui. Aí eu disse, eu não sei não, minha filha, o que é que tem aí? Assim, o que é cis? Que eu não sei o que é isso. Assim, e a gente realmente... Eu disse, o que isso tem a ver, né? Mas o tempo todo ficam... Até quando eu contei em casa, eu disse, eu virei meme lá na UPA, né? Porque eu não sabia nem o que era. E outra, quando Valentina tinha 3 anos, ajudava no diocesano, colégio católico, e aí chegou um tal de um livro de Todd, que era com as famílias de Todd. E eram os tipos de família. E no abençoado livro de Todd tinha família de homem com homem, de mulher com mulher, tudinho. Aí eu fui lá no padre, eu peguei só esse livro aqui, está renegado. E eu Valentina, não vou ler com ela, porque eu li os livrinhos, né? Ela não lia ainda, eu não li. Com 3 anos, o tal da família de Todd. Pois é, a gente tem que ter muita cautela, viu, com isso. Olha, eu não sei se é verdade, eu não assisti. Um princípio que eu faço, né? Que Renata foi quem falou para mim primeiro isso. E isso é bíblico, verdade. O pai tem que cuidar do filho. Antes mesmo de ler um livro para o filho, ou de entregar um livro, leia antes. Ah, vou assistir um filme. Assista antes. E depois, quando ele tiver com mais maturidade, aí você assiste alguns filmes com ele, errado, que ele vai ver, o povo vai comentar. E você conversa com ele, para mostrar o erro. Certo? Vou dar só um exemplo, irmãos. Eu não sei se é verdade, eu não assisti, mas os irmãos que assistiram podem me informar. Depois eu passo para a turma. Tem um filme no cinema muito interessante, que é Divertidamente. Divertidamente. A nível assim, não tem nenhum problema. No entanto, me falaram o seguinte, eu até fiquei interessado de assistir com Luísa,
Eu até fui no cinema, mas... E muita gente. Eu perguntei para algumas pessoas anteriormente, é bom mesmo, não tem nada de errado? Não, é bom, não tem nada de errado. Ok. Mas aí depois uma pessoa me disse o seguinte, olha, são várias pessoazinhas, eu não sei o que é, dentro da mente. Como? Emoções. Que representam as emoções, né? Aí no pai, não sei se é verdade, depois me diga, mas no pai é só emoções masculinas. Na mãe, só emoções femininas. Na criança, tem masculino e feminino. É verdade? Eu ia me prestar atenção nisso. Pronto. Então veja. Sim. Sim, diz Scope. Conversa. Foi? Pronto. Então veja. Talvez você pense, não tem nada a ver. Mas, gente, indiretamente, tem. É sutil. O diabo vem para seduzir. É para seduzir. Não é uma coisa clara, ele vem para seduzir, para enganar. Então veja, você, papai e mamãe, depois você chama seu filho, que ele entende, viu? Criança de 2 anos já entende. Chama seu filho e diz: olha, na mente de um menino só tem emoções masculinas. É tudo homem. E mulher é mulher. É tudo mulher. Não tem homem na mente de mulher, não. E nem mulher na mente de homem, para depois decidir, né? Não. Homem é homem, mulher é mulher. Se torna até ridículo, né? A gente falar essas coisas. Mas é uma atenção que a gente tem que dar. A quantidade de informação que os nossos filhos têm é enorme, irmãos. Antigamente, para eu ir saber o significado de uma palavra, eu tinha que ir na biblioteca, achar um dicionário grande e procurar lá a palavra. Tinha antigamente aquilo que a gente dizia, né? Hoje não diz mais, né? Enciclopédia, né? Abás? Pronto, mais antiga ainda. Pronto. A escola dos meninos ainda usa. A idade jurássica, né? Estou brincando. Resenha. A escola dos meninos ainda usa. Eu sou antigo também, irmãos. Para assistir um filme, esse negócio de série, streaming, a gente tem que ir na locadora. Quem é da época de locadora? Locadora. VHS. Rebobina. Entendesse? A gente tinha que ir lá. Era um ambiente, tipo uma casinha que tinha fitas lá, a gente locava um filme para assistir. Tu que não sabe, locadora, sabe não? Locadora. E eu demorava, irmãos, para locar. Por quê? Porque se você locasse um filme ruim, já era. Só devolvia na segunda-feira, rebobinada. Senão pagava, tá vendo? Hoje em dia, o cara vai na Netflix, nesse de streaming, HBO e tal, assiste a série inteira. Não é só um episódio, não é só um filme, é a série inteira. A quantidade de informação é rápido, é agora. Isso coopera para as crianças não aprenderem mais a meditar, a esperar. Crianças que não sabem mais orar, adolescentes que não sabem mais orar. Por quê? Porque a cultura cria isso já, do imediato. Não pode esperar, não pode meditar, não pode parar. Se não houver uma intervenção nos filhos, a gente pode perder nossos filhos. Só que, lembre-se, onde é que está a garantia? Em Cristo. Cristo vai avançando. Para nós e para nossos filhos é a promessa. Então a gente avança, cumpre o nosso papel, educa os nossos filhos diariamente, firmados na promessa de que eles pertencem ao Senhor, que nenhum mal vai tocá-los, que Deus vai guardá-los. Amém? Então, não é para criar medo, não, mas é para chamar a responsabilidade dos pais e criar esperança. Você avança na promessa de Cristo, que seus filhos são do Senhor, né? Segura aí, pastor Beto. Manu. Primeiro um adendo com relação ao filme, porque eu levei as crianças e depois conversei com elas a respeito disso. Sim. Uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção é que as emoções controlam a criança no filme. Sim. Então, eu sentei com os meus filhos e alerto aos pais fazerem os mesmos. Quem controla o cristão é o Espírito Santo. Nós não somos controlados pela nossa ansiedade, nem pelo nosso medo. Nós não somos controlados pela nossa alegria. Nós não agimos conforme isso. Perfeito. Então, dá esse adendo aí para as crianças também, que foi algo que eu reparei com as crianças. E outra coisa,
porque eu passei por essa experiência, né? Há 3 anos, para quem não sabe, eu faço homeschooling com os meus filhos. Eles estão matriculados nos Estados Unidos, numa escola presbiteriana, e tem a minha supervisão em todas as matérias, né? Interessante. E uma coisa que eu fiz antes de dar esse passo foi estudar todo o material que era dado aqui em Caruaru, em todas as escolas, gente. Então, eu tirei 6 meses para ler todos os livros de todas as matérias. E se atentem, inclusive, com a escola cristã que é apresentada aqui, viu? Porque eu peguei, não fale nome, mas eu peguei conteúdo nessas escolas de um menino vestido com um arco-íris, uma saia de arco-íris, tá? E coisas pagãs sendo apresentadas no livro. Então, a gente não está livre em lugar nenhum, porque, infelizmente, todas as nossas escolas, elas estão submissas ao sistema governamental. E elas têm que prestar conta e passar o que o sistema passa para elas. Inclusive, eu sou professora e não tem como fugir disso, infelizmente. Então, a gente realmente, como pai e mãe, estejam atentos ao que é dado para o filho. A teoria evolucionista que é apresentada, a teoria darwinista, ela vai totalmente contra ao que a gente está ensinando para os nossos filhos. Então, não adianta a gente achar que 30 minutos de conversa com os nossos filhos ou simplesmente a escola bíblica aqui vai resolver o que está sendo implantado na cabeça deles 4, 5 horas por dia. Exato. Fiquem atentos a isso, é só um... Amém, é verdade. Segura aí, irmão Val. Pastor Beto, rapidinho. Aí depois Val. Uma coisa que eu chamou a atenção, eu acho que muita gente viu um debate sobre essas pessoas de teologia do gênero, por exemplo. As pessoas que estão na linha de frente, os militantes. Era um debate com militantes de ideologia de gênero. E foi perguntado para um deles qual era o objetivo deles. E ele disse abertamente: nosso objetivo, o meu objetivo, é destruir as famílias. Ele disse com todas as letras. Isso é assustador. É, assustador, é verdade. Então tem que ter uma atenção nossa, né, irmãos? Irmã Valdenise, aqui. A gente encerra com Val para a gente prosseguir, tá bom? Pastor, não é tanto sobre isso, não. É o exemplo de uma mãe cristã e um pai que faz, como o senhor falou, escola bíblica dentro de casa, certo? O estudo, tudo. Minha filha fez isso, né, quando os filhos eram crianças. E meu neto, mais ou menos com uns 3, 4 anos de idade, minha filha estava no quarto discutindo com o marido. Os dois discutindo lá, meu neto chegou no quarto, olhou para ela: mamãe, a Bíblia não diz que é para entrar no quarto e orar? Ela disse: a senhora orou hoje, mamãe? Ela disse: não. Papai, você orou hoje? Ele disse: não, meu filho. Aí minha filha, nervosa, pegou e disse: e você, Daniel, você orou? Ele pegou e disse: não, mas vou orar agora mesmo. Uhum. Pois é, o exemplo, né? O exemplo. Então, o exemplo vai dar toda a diferença. Ela ensinou, né, que deve entrar no seu quarto Perfeito. e orar. Um artigo que eu li do John Piper, ele diz o seguinte: o seu filho vai aprender tanto com o pai e a mãe, vendo o pai e a mãe todo domingo, adorando a Deus e ouvindo a palavra. Isso é muito didático. Ele vê o pai com anseio pela palavra, louvando com fervor, sendo reverente à pregação. Isso vai ensinar o filho, a criança, todo domingo isso aí. E isso também não substitui o tempo que você tem que ter com seu filho diariamente. Tá bom? Vamos adiante. Sim, só voltando aqui, terminando a leitura. Segundo a sua própria imagem, ou seja, foram criados segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, tendo a lei de Deus escrita nos corações, né? Então, há uma consciência da lei de Deus nos corações, né, impressa nos corações, e com a possibilidade de cumpri-la. Cadê? Aqui, a possibilidade de cumpri-la, de transgredi-la, exatamente. Então, quem é que tem esse poder de cumprir? Quem? Adão. Hoje eu tenho esse poder? Não.
pecador tem, não, porque o pecador está morto. Mas Adão, ele foi criado com esse poder de cumprir a lei e de transgredi-la. Quem tinha livre-arbítrio? Só Adão e Eva, né? Os únicos que tiveram livre-arbítrio. Foi os únicos que tiveram livre-arbítrio, Adão e Eva. Vamos lá. Segundo, deixados a liberdade da sua própria vontade, que era mutável. Além dessa escrita em seus corações, receberam um preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. É isso que nós lemos aí no versículo 14. Gênesis 2, 15, veja o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então essa foi a lei dada, eles podiam cumprir ou não. Meus irmãos, quais são os ensinamentos? Primeiro, o mundo não é autoexistente ou eterno. Segundo, sua existência tem sua origem no Deus verdadeiro. Então, 2 pontos aqui importantes. O mundo, ele não é autoexistente, como acredita os teóricos, né, da teoria evolucionista. Então, não é que o mundo já existia. Não, não é autoexistente. Não existiu sozinho, tá bom? O mundo foi criado pela palavra de Deus. Sua existência tem origem em Deus. E também o mundo não é eterno. O mundo não é eterno. Quem é eterno é Deus. O espaço não é eterno. O único que é eterno é Deus. Certo? Segura aí, Júnior. Eu vou deixar para o final algumas perguntas. Terceiro, Deus fez todas as coisas do nada. Tá bom? Deus fez todas as coisas do nada. Ele, por conseguinte, formou o universo através de um processo até que estivesse tudo muito bom, conforme já vimos. Deus fez todas essas coisas para a sua própria glória. Sexto, né, que é os ensinamentos da segunda sessão. Primeiro, o homem foi a coroa da criação de Deus. Segundo, toda a raça humana descendeu de um casal humano, Adão e Eva. Terceiro, o homem foi feito à imagem de Deus. Deus dotou Adão com conhecimento suficiente de sua vontade, a lei escrita em seu coração, além de uma instrução especial para testar a sua obediência. E quinto, Adão tinha a capacidade de obedecer, mas também de cair em pecado, de desobedecer. Então, havia uma lei impressa no coração de Adão: façamos a nossa imagem e semelhança. Então, ele herda dessa lei, dessa consciência do Senhor subjetiva no coração, mas também uma lei objetiva, externa. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, ele tinha poder para obedecer ou desobedecer. A gente sabe o final dessa história, né? Eles desobedeceram. Uma questão sobre a imagem do homem, ou seja, a imago Dei, né? A imagem de Deus expressa no homem. Por estes 2 termos, imago Dei, queremos dizer que o homem foi criado para refletir, espelhar e representar Deus. Nossos primeiros pais foram criados para refletir as qualidades que haviam em Deus, isto é, em perfeita obediência e sem pecado. Lembre-se, aqui, refletir, espelhar e representar, ou seja, a imagem de Deus na terra. Há um livro escrito por Berkhof, que é uma teologia sistemática, uma das primeiras teologias sistemáticas publicadas no Brasil. Luiz Berkhof diz que, na concepção reformada, a imagem de Deus consiste na integridade original da natureza do homem. Integridade é essa expressa, primeiro, no conhecimento verdadeiro. Então, ele conhece a Deus e conhece as coisas ao seu redor. Segundo, eu coloquei aqui o texto, né, de Colossenses 3:10. E vos revistais de novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Segundo, na justiça, essa integridade se expressa também na justiça, Efésios 4:24. E vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes na verdade. E terceiro, na santidade.
e vos revistais de novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, também procedentes da verdade. A imago Dei, antes do homem cair em pecado, ela refletia perfeitamente a imagem de Deus. Tudo estava em perfeita harmonia, mas o que consistia este refletir a imagem de Deus? O que significa este refletir a imagem de Deus? Primeiro, o homem reflete a imagem de Deus como um ser que é relacional, certo? Então, o homem reflete a imagem de Deus como um ser que é relacional. Ele se relaciona com a sua mulher. Assim como Pai, Filho e Espírito Santo, existe uma relação. Segundo, o homem reflete a imagem de Deus pela sua capacidade de dominar sobre outras coisas criadas. Ele foi chamado para dominar, para guardar, ter domínio sobre a terra. Então isso reflete também o domínio de Deus, a imagem de Deus. Terceiro, o homem reflete a imagem de Deus por ter atributos que chamamos essenciais nele, sem os quais ele não poderia continuar sendo o que é. Quais são esses atributos? Poder intelectual, afeições naturais, liberdade moral e espiritualidade e imortalidade. Então, são certos atributos que só existem no homem. Isso, portanto, refletem a imagem de Deus. A intelectualidade, né? Você não vai ver em animal nenhum. Afeições naturais, de amor, de paixão, de cuidado, racional, não apenas afetivo. Liberdade moral, né? O animal segue os seus instintos. Espiritualidade, né? Existe uma relação espiritual entre nós e Deus, entre nós e o Senhor. Até mesmo aqueles que não creem no Senhor, eles adoram alguma coisa, né? Adoram algo. E também imortalidade. Deus pôs o quê? Uma alma imortal no homem e na mulher. A morte não é o findar da existência. Continua, no céu e no inferno, mas continua, tá bom? Questões de imortalidade. O homem sob as leis, o homem por ser de procedência divina, foi dotado originalmente de uma consciência racional, de modo que desde a sua formação sabia distinguir o bem e o ruim, o certo e o errado. A esta capacidade de ajuizamento das coisas e dos fatos, dos procedimentos sociais e morais, a confissão de fé chama de leis escritas no coração. É isso que nós lemos na confissão. Vou voltar um pouquinho aqui, ó. Na segunda sessão. Então, votei foi tudo agora. Deveria ter uma opção, né? Voltar, segunda sessão. Aqui, ó. Segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações. Não porque uma tribo indígena que não conhece a Deus, lá no interior do Amazonas, eles não se matam um ao outro. Porque existe o quê? Uma consciência moral no coração. Porque existe um senso de adoração. Em uma tribo lá na Índia, eles adoram ao Deus boi, vaca, mas eles adoram alguma coisa. Por quê? Porque existe um senso de culto, de adoração. Até mesmo ateu adora o quê? A racionalidade, o racionalismo, o cientificismo. Porque tem coisas que a ciência não consegue pôr em prova, né? Fazer experimento. Mas eles têm fé para acreditar. Né? Acredita em teoria, porque a teoria da evolução é uma teoria. Até o nome diz teoria, não é verdade, teoria. Não é? Então, assim, todos estão tendo fé em alguma coisa. Então, existem leis que são impressas, não é? no coração do homem, tá bom? Então, vamos voltar aqui. João Calvino, ele diz o seguinte: nas Institutas da Religião Cristã, a gente tem esse livro aí na nossa livraria, muito bom, tá bom? Comecemos, pois, pela lei moral. Dita lei contém dois pontos principais, dos quais se ordena honrar simplesmente a Deus, com fé pura e com piedade. O outro se ordena abraçar os homens com sincera afeição. Esta é a verdadeira e eterna regra da justiça, prescrita aos homens e todas as nações e tempos que queiram conformar a sua vida à vontade de Deus. Agora, atenção.
A lei de Deus, a que chamamos de lei moral, outra coisa não é senão o testemunho da lei natural e da consciência que o Senhor imprimiu no coração dos homens. A lei moral só é dada em Êxodo 20, mas essa impressão da lei já está no coração de Adão em Gênesis 2, 1 e 2. Há também o sinal do pacto na criação da imago Dei, do homem, né? A árvore da ciência do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. O Criador colocou-a como desafio à fidelidade do casal, como sinal concreto de uma lei proibitiva, algo no qual o homem estava impedido, sob a pena de morte, de comer. Era um teste de obediência, de submissão e acatamento e de respeito a que Deus submetera a sua imago Dei. Então, cria um homem, cria a mulher, coloca no jardim e dá uma lei: vocês não podem comer, no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eu sou o legislador, estou apresentando a lei, vocês devem obedecer. Existe um pacto, existe uma aliança. Qual o nome desse pacto? Pacto de obras. Existiu o pacto de obras? Existiu, antes da queda, feito com Adão e Eva. Nós estamos em que pacto? Da graça. O pacto da graça começa quando? Não. Na Bíblia começa quando? Após Gênesis 3. Após a queda. Gênesis 3, capítulo 3, versículo 16. O teu descendente, mulher, vai pisar na cabeça da serpente e vai destruir as obras de Satanás. O Messias, o Cristo. Pacto da graça. Talvez as pessoas pensem, o pacto da graça é Novo Testamento. Não, o pacto da graça é após Gênesis capítulo 3. Após a queda. O homem não consegue, então eu vou mandar aquele que consegue para fazer por vocês. Como era salvo o povo então da antiga aliança? Pela fé no Messias que viria. Como é salvo o povo na nova aliança? Pela fé no Messias que veio. Como era administrado o culto na antiga aliança? Cerimônias, sacrifícios, cordeiro, fumaça, queimação, festas. Como é administrado o culto na nova aliança? A pregação da palavra, a leitura bíblica, a oração e a ceia do Senhor, os sacramentos, batismo e ceia do Senhor. Sacramentos. Cordeiro é a ceia. Certo? Segura aí rapidinho, porque isso a gente não vai chegar. O sinal do pacto das obras. Agostinho diz que o homem foi criado capaz de não pecar. Esse era o sinal do pacto das obras. Ele podia não pecar. Foi capaz de não pecar. O sinal do pacto das obras, né? A árvore, o símbolo, era o sinal da autoridade divina estabelecendo o direito e o senhorio do Criador sobre a criatura. Esse sinal de pacto, ele permanece até nós hoje. Porque ele disse para Adão: você pode usufruir de todas as árvores do jardim, mas de uma você me dá. Não coma, não usufrua. A gente recebe de tudo de Deus, usufrui de tudo. Mas Deus diz para nós: existe algo que pertence a mim. O dízimo pertence a Deus. O dízimo já está sendo ali, irmãos, apresentado em seu princípio, no Éden, certo? Como sinal dessa aliança que temos com Deus. Concluindo, homem, macho e fêmea como imagem de Deus, a imortalidade do homem é dom de Deus, o homem submetido à lei natural e à lei formal, o preceito da lei formal como sinal do pacto de obras. O homem foi criado sem pecado, mas sujeito a pecar. Amém. Vamos abrir para a pergunta. Gil.